Olá, alunos! Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar o livro Buriti mais Ciências. Nós vamos continuar falando sobre a água, tá? E nós vamos trabalhar as páginas 58 e 59. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geração de energia elétrica. As usinas hidrelétricas, elas utilizam a energia do movimento da água para produzir a energia elétrica, né? Nós já trabalhamos aí nas unidades anteriores um pouquinho sobre a energia elétrica. Então, para ser gerado a energia elétrica, aquela que a gente tem em casa, que a gente pode usar os eletrodomésticos, a gente pode tomar um banho quentinho, nós temos luz para enxergar aí, né? Tudo isso é gerado pela energia elétrica. E na energia elétrica, para haver a energia elétrica, existe a necessidade das usinas hidrelétricas, né? Que vão utilizar a energia do movimento da água para produzir energia elétrica. Teve uns anos atrás, eu não me recordo agora quanto tempo, que ficou muito tempo sem chuva, nós tivemos um período escasso. E aí não havia água nas usinas hidrelétricas, né? Para terem essa força, essa energia para movimentar a água e assim produzir a energia elétrica. Então, muitas pessoas, principalmente na cidade de São Paulo, tinham que fazer o racionamento de energia, ou seja, economizar energia, tá? Então, eles não podiam lavar roupa, tinha que economizar de alguma forma, ficaram sem luz, eles tinham que fazer essa economia para que não faltasse 100% de energia elétrica, né? Então a gente tinha até aqui no nosso litoral uma sobrecarga muito grande, porque essas pessoas acabavam vindo para Peruíbe, para Itanhaém, para o litoral, para tomar banho, para lavar roupa, para lavar carro, né? E aí acabavam consumindo a água que nós temos aqui na nossa região, tá? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as usinas, tá? Fonte: a água de um rio é um recurso renovável e que não polui o ar, e ele é fonte de energia elétrica, tá? E o represamento: o que é o represamento? É o acúmulo da água que garante o suprimento e a força necessária para gerar as turbinas. Então, o rio, ele é um recurso renovável. E aí eles represavam essa água, eles faziam um acúmulo dessa água para garantir o suprimento e a força necessária para girar as turbinas, né? Então, com a falta de chuva, houve uma seca muito grande dos rios. E aí, respectivamente, também não houve acúmulo de água, né? Porque não tinha água no rio, não tinha acúmulo nas represas. E aí começou a faltar energia elétrica em várias partes do país, tá bom? Então aqui, no entanto, o represamento gera impactos ambientais, ou seja, ele polui aí o ambiente, né? Além dos ambientais, também sociais, porque eles inundam vastas áreas naturais e ocupadas por pessoas também. Além disso, depende das chuvas. Variações no clima podem comprometer a geração de energia, como eu falei para vocês aí, né? Nós tivemos aquele período de escassez de chuvas e comprometeu muito a energia. E aí ela causa vários impactos, né? Porque inunda as terras. Então, não há como você plantar, né? Porque o solo está encharcado e também aonde as pessoas moram não conseguem construir, né? Porque se construir uma casa num solo encharcado, a casa começa a trincar, começa a ter várias rachaduras e pode até ceder, né? Desabar. Aqui nós vamos falar como transformar o movimento da água em energia elétrica. Como que eu faço para esse movimento da água gerar energia elétrica? Como que a luz da minha casa ela é gerada através do movimento da água? Então a gente vai estudar um pouquinho, tá? Fluxo descendente da água. Então a gente já viu que tem a represa, né? A água que está na represa, ela desce por um grande duto.
Quanto maior for a descida e a quantidade de água que flui, maior será a sua energia. Então tem as turbinas, né? Ao atingir a turbina, quando cai essa quantidade de água e atinge as turbinas, a água em movimento empurra as pás das turbinas que fazem girar o eixo do equipamento, né? Então a gente tem aqui, ó, a água chega aqui na turbina que começa a movimentar as pás, né? E aí chega aqui no gerador, ó. O movimento do eixo faz girar um rotor, que é uma parte giratória de certas máquinas, dentro do gerador. E a energia do movimento é transformada em energia elétrica. Então, daqui da turbina, sobe para o gerador, né? Que tem o rotor dentro do gerador, que faz com que a energia do movimento se transforme em energia elétrica, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, as linhas de transmissão, tá? As imagens desta página são representações esquemáticas para fins didáticos, tá? Então aí depois que gera energia, tem as linhas de transmissão que vai para a distribuição. A energia elétrica é transmitida por fios condutores de eletricidade, que a distribuem para os consumidores, né? Onde que estão esses fios aí? A gente consegue enxergar nos postes, né? Das ruas, que a gente vê vários fios, que é onde passa energia. A gente tem as tomadas dentro de casa, mas por dentro das paredes passa toda a parte elétrica, toda a parte de fiação, que vai ligar, né, que são essas linhas de transmissão, que vai fazer com que chegue energia elétrica na sua residência, tá? Então, é um processo bem bacana. Vamos recordar aí, ó, a água que está represada, ela chega na turbina e aí, quando ela atinge a turbina, a água em movimento vai empurrando as pás dessa turbina, que faz girar esse eixo, né? Chegando aqui no gerador. E aí, quando ele chega aqui no gerador, o movimento, ele faz um rotor, né? Que é uma parte giratória de certas máquinas. E aí vai passando a energia, ela vai se transformando em energia elétrica. E aí essa energia elétrica vai passando pelas linhas de transmissão, que são os fios, que vai fazer com que a energia chegue na sua residência, na sua rua, na sua cidade, tá bom? E aí o que vocês precisam fazer? Na página 58 nós temos um estudo do texto, que vocês vão responder aí, tá bom? E aí, depois que vocês responderem, tem mais um trechinho aqui pra gente estudar, ó. O impacto ambiental causado por hidrelétricas, né? O que causa aí para o nosso meio ambiente? Vamos estudar aí um pouquinho. A construção de usinas hidrelétricas, ela causa um grande impacto no ambiente. Para construir a represa, então, uma grande área precisa ser alagada, o que pode causar a morte de muitos seres vivos, né? Então, você pensa, tem lá o ser vivo, o animal lá, uma planta que seja, tá vivendo lá na natureza, bonitinho, aí de repente vem a construção dessa represa que necessita de uma grande quantidade de água, né, que vai ficar acumulada aí, e aí a área vai ser alagada, então pode causar a morte dos seres vivos, de animais, de plantas, né? Para reduzir esse impacto ambiental, equipes realizam o resgate da fauna, né? Então, antes eles vão lá, eles vão supervisionar, eles vão estudar os habitantes daquela região, né? E aí eles fazem o resgate e transportam esses animais para uma outra região. O resgate da fauna inclui afugentar ou capturar, coletar e transportar animais que possam ser atingidos por eventos que impactam o ambiente. Equipes afugentam alguns animais com maior mobilidade, como aves e alguns mamíferos. Já os animais que se intocam ou têm mobilidade reduzida são capturados, catalogados e levados para um local seguro. Então você imagina, né? Vamos colocar no lugar do animal.
Você está dentro da sua casa e de repente chega uma pessoa que ela resolve fazer uma construção bem ali. Então ela pega você e te leva para um outro lugar, que você não conhece ninguém, que você vai ter que começar tudo de novo a sua vida. E é mais ou menos esse impacto que gera na natureza, né? Imagina um animal acostumado com aquela região ser transportado para um outro lugar onde ele vai ter que começar uma nova vida lá, né? Desbravar aí outros lugares para a sua sobrevivência. Apesar dessas medidas, nem todos os animais são salvos, porque tem uns que fogem, uns que se escondem, e eu acho que não é possível eles capturarem os 100% da fauna que vive na região. Então muitos acabam morrendo, né? Aqui nós temos o filhote de cangambá, ou doninha fedorenta, resgatado por pesquisadores do Centro de Manejo da Fauna da Caatinga, em ação realizada para obras de integração do Rio São Francisco, no município de Petrolina, estado de Pernambuco. Olha que bonitinho, ó. Pequenininho, 55 a 75 centímetros, tá? Então, a gente estudou um pouquinho hoje sobre as hidrelétricas, né? Que é a necessidade da água para produzir a energia elétrica para a gente. E causa aí um grande impacto ambiental, infelizmente, né? E muitas vezes acabam matando uma grande parte da nossa fauna. Vocês respondam aí as questões que estão acima desse texto e depois a gente faz a correção.